Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando pelo YouTube da NDTV e também pelo nosso portal ND+. Hoje, 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher e também celebramos hoje o lançamento do Diversa Mais. Para quem está chegando hoje, quem não conhece o Diversa Mais é uma plataforma do Grupo ND que surgiu exatamente há um ano atrás, no dia 8 de março do ano passado. E ele foi pensado e está sendo executado somente por mulheres aqui do Grupo ND. Hoje, eu, Karina Kopp, repórter da NDTV, minha colega aqui, Luciana Barros, editora do ND+, e apresentadora do podcast A Diversa, estamos aqui então para celebrar essa data tão especial, recebendo um time diverso e muito bacana para a gente bater um papo sobre aí o que a gente pensa do presente, do futuro, o que esperamos todas nós mulheres no que diz respeito a direitos, educação e carreira. Vai ser muito bacana, fique com a gente. E para debater o tema Mulheres em 2023, onde estamos e para onde vamos, estão aqui com a gente a Bruna Fani Duarte, doutoranda em Antropologia Social e integrante do Núcleo de Identidade de Gênero Subjetividades da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Fernanda Quadros, psicóloga e diretora de Sustentabilidade e Diversidade na Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina, e Letícia de Assis, jornalista, soroativista, mestre em Educação e doutoranda em Estudos de Gênero pela UFSC. Bem-vinda à live da Diversa Mais, meninas. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Então, olha só, a gente começa falando que desde a criação do Dia Internacional da Mulher pela ONU, em 1977, muitos avanços sobre igualdade foram conquistados no mundo e no Brasil. A Constituição de 1988 consagrou a equidade entre mulheres e homens e estabeleceu como objetivo da República o combate à discriminação por gênero. Segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, que mede a igualdade de gênero, o país ocupou a 94ª posição em uma lista de 146 países em 2022. Ou seja, avançamos, mas ainda há muito a avançar. Exatamente, há muito a avançar e por isso eu já começo aqui com a Bruna. Bruna, conta pra gente, a gente tem muito que avançar, mas desde a Constituição, o que você classifica aí como os avanços mais essenciais? Pois então, eu quando vocês me fizeram essa pergunta, né, eu já estava pensando aqui que os direitos que eu considero essenciais, eles estão relacionados com aquilo que foi permitindo à mulher autonomia. E eu acho que isso nos faz refletir ainda uma coisa ainda mais profunda, né, que nós não tínhamos essa autonomia. Então, ainda antes dos direitos, da gente ser reconhecida como iguais aos homens, né? A gente não tinha direito a acessar as escolas, as meninas não tinham direito a acessar as escolas. Esse direito foi conquistado em 1827. A gente não tinha direito a acessar as faculdades. E eu acho que depois do reconhecimento de sermos, né, iguais aos homens e de abrir aí também para outros corpos, né, e outros atravessamentos, eu acho que o reconhecimento da violência contra a mulher, através da Lei Maria da Penha, é uma das nossas grandes conquistas. Porque a gente sabe que, ainda que existam as leis, a gente ainda está muito longe de efetivar isso na realidade, né? Muitas mulheres ainda passam por situações de violência. Então, acho que eu destacaria como uma das principais a Lei Maria da Penha, que reconhece a violência, e, posteriormente, a Lei do Feminicídio, que reconhece um crime, né, pelo viés de gênero. E eu acho que, para além disso, o mais atual que a gente pode comentar é justamente a possibilidade da mulher escolher não mais ter filhos, né? O que mudou agora sobre a laqueadura, em que a mulher foi diminuído, né? Antes a gente precisava ter 25 anos e o consentimento do cônjuge, e atualmente já se descartou esse consentimento. Isso mudou apenas em 2022, então é importante a gente destacar a demora para alguns avanços, mas também a importância deles também serem celebrados no dia de hoje. E, Bruna, em relação a direitos socioeconômicos, né, que as mulheres conseguiram acessar recentemente, na nossa história recente, dessa caminhada de avanços de direitos femininos, quais você destacaria como os essenciais para chegarmos no patamar em que a gente está hoje? Eu acho que a primeira possibilidade das mulheres acessarem o mercado de trabalho, né?
porque isso também foi um direito conquistado. É importante dizer, hoje a gente acessa o mercado de trabalho com tanta facilidade, e não todas as mulheres com tanta facilidade, isso é importante de dizer, né? Porque ainda que a gente fale de uma conquista de um direito através da lei, isso não efetiva a realidade. As realidades são distintas, São né? distintas, e acho que mais importante ainda a gente falar da diversa, para falar das diversas realidades, né? Então, eu acho que o acesso ao mercado de trabalho é um dos principais olhares, assim, a gente poder falar sobre isso, poder falar da desigualdade salarial, poder falar, inclusive, de outros atravessamentos que vão afetando a nossa saúde mental, porque a gente sabe que, por exemplo, o acesso das mulheres na política, que é uma coisa recente ao longo da nossa conquista de direitos, é também cerceado de violência. A gente tem aí histórias, né, de mulheres que foram violentadas na política, e isso intimida que outras mulheres participem ativamente dessa parte da composição da nossa sociedade. E recentemente foi, inclusive, né, instituída uma lei de proteção contra a violência política pelo olhar de gênero. Então, acho que isso também é muito importante da gente debater, esses acessos aos mercados de trabalho, a distribuição das mulheres em diferentes frentes de trabalho, essas possibilidades que foram conquistadas nesses últimos anos, né? Você falou sobre mercado de trabalho, sobre os avanços. A gente tem um dado do IBGE que 37% das mulheres ocupam cargo de liderança. Aproveito para perguntar para a Fernanda. Fernanda, como que você vê esse índice? Você acha que é aí uma conquista ou a gente ainda tem muito para melhorar? Que pergunta difícil, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa comemorar. É um avanço e a gente precisa reconhecer que melhorou muito essa situação, mas a pergunta que fica é, em que condições de liderança essas mulheres estão? Elas ainda recebem 20% menos do que os homens. E o mercado de trabalho não está preparado. A gente avançou, a Bruna falou, sim, a mulher conquistou postos de trabalho, mas a maior parte das empresas não está preparada para ter mulheres no seu quadro. Porque quando a gente fala de equidade, a gente quer ter os mesmos direitos que os homens, mas a gente quer ser respeitada na nossa individualidade. Então, isso é muito importante. Porque a gente escuta absurdos, né? Quer ser igual a gente, carrega uma saca de cimento nas costas. Né? Que é um absurdo clássico que a gente ouve. Mas a gente carrega os filhos. A gente carrega a casa muitas vezes sozinha, a gente carrega o uma filho, a gente carrega a casa, a gente tem a nossa sobrecarga, né, emocional, a nossa sobrecarga mental, porque a gente trabalha o dia inteiro fora, porque a gente tem esse direito do trabalho, mas a gente chega em casa, a gente tem uma dupla jornada, às vezes uma tripla jornada. E o mercado não está preparado para ter uma mãe que quer exercer o seu direito à maternidade, por exemplo. Né? Eu sou um exemplo, eu fui desligada da empresa onde eu estava logo depois da minha licença maternidade. Então, eu tive meu filho, 5 meses depois eu fui demitida. Eu nem voltei, eu nem sentei na minha cadeira. Primeiro dia que eu entrei lá, já me deram um aviso, indenizaram, inclusive, eu tinha direito a 1 mês ainda, porque tinha, por lei, 6 meses. Indenizaram esses 30 dias, eu não pude voltar e eu fui desligada por uma mulher, por uma coordenadora mulher, que também era mãe, que também tinha filhos. Então, o mercado, o mundo corporativo não está preparado para respeitar a mulher nessa individualidade, nela querer exercer. Então, assim, ela não tem que fazer escolhas. Eu quero ser mãe, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu direito de ter um emprego, de ser reconhecida. Mulheres, elas estudam, elas têm mais anos de estudos que os homens. E ainda assim ganham 20% menos. Então, eu quero poder ter o meu direito de ser dona de casa, ser mãe e ser profissional. E exercer todas essas funções com tranquilidade. Isso, né? Poder, sem essa sobrecarga que a gente vive. Sem aquela sensação eterna de, será que eu estou dando conta? Será que eu vou me demitir? Eu perguntei para minha coordenadora. Eu disse, olha, eu não preciso emendar férias com a minha licença maternidade. Eu posso voltar logo. Porque eu tinha receio de ser demitida. E aconteceu. Né? Então, precisa acontecer um movimento para que as empresas e todos nós, toda a sociedade entenda que nós, mulheres, temos particularidades e somos diferentes.
Queria aproveitar o gancho da Fernanda e fazer uma pergunta para a Letícia. Ela trouxe esse dado de que as mulheres estudam mais tempo que os homens, né? E eu tenho aqui uns dados mais precisos que dizem o seguinte, que em termos gerais, a escolarização feminina é maior que a masculina e que as mulheres estudam em média 8,2 anos, enquanto os homens 7,8, segundo as tendências da ONU. E ainda tem a realidade das mulheres periféricas, as mulheres pretas, as mulheres do campo, que têm alguns acessos ainda mais negados nesse sentido. Dentro desse cenário, Letícia, como educadora, quais principais pontos você acredita que a gente tem que observar de evolução que tivemos até hoje, nesse cenário que possibilitou que as mulheres chegassem nesse patamar, e o que observar para continuar trilhando esse caminho de sucesso, né, dentro do possível? Bem, eu enxergo isso de uma forma um pouco segmentada, né? Eu até estava comentando isso com vocês antes, né? Como educadora, não adianta eu me posicionar no sentido de analisar só as mulheres que estão em idade de trabalhar. Eu tenho que pensar na educação que a gente está dando desde lá atrás para as crianças pequenas, para as meninas, na educação que está sendo dada para os adolescentes, na educação que a gente está dando para as pessoas que estão em idade adulta, em idade de trabalho, sim, e também nas pessoas mais velhas que estão sendo recolocadas. E aí, dentro de cada recorte desse, a gente tem vários outros recortes que têm a ver com etnia, classe social, acessos e uma série de outras coisas, né? Eu acho que o fato da gente estudar mais, e isso é bem fácil da gente comprovar, né? Que você vai numa universidade hoje em dia, numa pós-graduação, a maioria dos alunos, na maioria dos cursos, são mulheres. E isso, claro, como disse a Bruna, como disse a Fernanda, a gente tem que comemorar essas conquistas, a gente precisa comemorar. Porém, a gente está estudando para quê? Eu acho que fica essa pergunta também para todas nós refletirmos. Por que a gente está estudando? É um desejo pessoal, é fruto de uma conquista, mas cada uma de nós tem um objetivo. E esse objetivo, no fim, ele vai contribuir para o todo. Então, nós que somos mães, eu sou mãe, a Fernanda também é mãe, eu sei que a Lu também é mãe, a gente já precisa se preocupar na educação dos nossos filhos pequenos. Porque ali a gente já começa a colocar um posicionamento de como que vai ter esse acesso lá na frente, essa equidade, essa visão mais equânime das pessoas, né? Porque se eu estudar uma quantidade enorme de anos, fizer uma pós-graduação, o que for, e eu não conseguir aplicar isso na minha vida social e com os meus próprios filhos, na verdade eu não estou contribuindo para um conceito mais geral. Amplo de coletividade. Amplo de coletividade, que eu acho que é o objetivo da educação, é justamente transformar, né? Eu sou freiriana, então para mim a transformação vem por meio da educação. Só que a gente precisa sempre ter o senso coletivo como nosso foco, como a nossa direção. A gente não está simplesmente educando uma criança. A minha filha tem 17 anos. Eu não estou educando a minha filha para mim, para o meu mundo, para a minha convivência. Eu estou educando a minha filha para o mundo inteiro, para que ela seja um sujeito ativo e principalmente com espírito crítico. A gente hoje em dia tem uma exposição gigantesca às redes sociais, às mídias. Então, mais uma vez, desde criança, nós precisamos colocar e contribuir para que eles tenham ferramentas para poder estar nesse mundo conectado e atravessado o tempo inteiro, de uma forma que não seja tão penoso também nesse ponto. Eu fui muito no fundo, mas é porque se a gente falar só da parte de dados, a parte recente, a gente esquece que existe toda uma base. E a educação básica, sem ela, a gente não consegue fazer muita coisa. E as diretrizes educacionais, infelizmente, elas ainda precisam ser muito aprimoradas. É isso que eu ia comentar contigo, Letícia. Você falou sobre essa mudança nas escolas, para a gente já começar a atingir as meninas lá pequenas, né? Mas aí a gente precisa ter uma série de mudanças acontecendo, né? Para a gente começar lá na escola, depois chegar na adolescência, chegar lá nas universidades, né? Então,
tem um caminho para se percorrer para isso acontecer. A né? gente precisa de uma formação continuada, inclusive, ofertar as diretrizes precisam prever essa formação continuada para toda a rede de professores, desde os professores da educação fundamental, básica, até os professores de graduação, pós-graduação. Porque o que acontece dentro de uma sala de aula vai reverberar em toda uma família, com certeza, em uma comunidade. E aí tem a questão também, né? Nada adianta você falar que está, né, estou formando a minha filha para o mundo e a escola tem um pensamento totalmente diferente, né? Sim. E aí, como fica esse pensamento dessa criança, desse adolescente que está se formando, né? Dessa mulher que está se formando? Eu tenho os meus privilégios, inclusive como mãe, porque a minha filha estuda no Colégio de Aplicação da UFSC, que é um colégio de excelência, público de excelência. Mas eu sei que isso é um universo privilegiado. Né? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Né? Então, entra também isso. E Fanny, como é possível fazer essa conexão entre a sociedade, entre a família e entre a escola, nesse sentido de conectar todos para transformar a sociedade numa sociedade que abraça as mulheres no sentido de direitos, né? Como esses três agentes podem se conectar? É uma pergunta difícil, né? Dá pra fazer uma dissertação de mestrado. Eu suspirei aqui porque eu acho que essa é uma dificuldade que é muito difícil colocar em prática, pensar em como isso se estrutura. Integrar, né? Integrar as partes da sociedade, porque eu acho que quando a gente fala de educação, a gente fala de direitos, e está tudo entrelaçado, e de alguma forma, muitas vezes, quando a gente está no mundo, a gente vê que as coisas estão muito separadas e a gente precisa dessa integração. Eu acho que uma das coisas que a Fernanda até comentou, que é a maternidade. Eu acho que um dos primeiros olhares que a gente precisa fazer e tornar como prioridade para todo mundo, tanto no âmbito político, no âmbito dos direitos, no âmbito da representatividade midiática, é a maternidade, a gente poder centrar pelo menos um debate sobre maternidade sempre que a gente puder, porque é uma dupla jornada de trabalho. Já tenho alguns esforços, né, no âmbito dos direitos de reconhecer não só de reconhecer não só no direito, mas no âmbito social a maternidade como um trabalho. Né? De isso constar, de ser um trabalho que seja reconhecido para constar nos direitos trabalhistas, de contar como uma carga de trabalho. E das várias violências que mulheres mães são submetidas ao longo da vida, né? A gente vê aí que quando uma criança está em situação de negligência, a primeira quem é questionada é a mãe, né? Nunca é o pai, a comunidade. Eu acho que pensar a criança, o adolescente, as nossas meninas e os nossos meninos também, de forma integral, né? Não é responsabilidade somente da mãe, do pai, sim de uma comunidade. E a partir desse momento que a gente observa isso e trabalha a importância de se ter uma rede de apoio para a mãe que vai ter um filho, que tem um filho, que vai colocar esse filho na escola, eu acho que a gente consegue diminuir um pouco da exaustão, né? Aproximar também, porque eu sou professora de educação básica, então sou formada inicialmente em letras, né? Então dou aula de português para crianças e eu vejo a necessidade da leitura, todo esse debate assim que a gente vê, e muitas vezes a cobrança é para a mãe. Às vezes é uma mãe, porque a gente sabe que uma realidade do Brasil são mães que criam mãe solo, né? Que criam seus filhos sozinha. Eu acho que uma das vertentes principais que a gente poderia falar é sobre isso, né? Mães que criam seus filhos sozinhas. Às vezes elas criam seus filhos sozinhas dentro de relações, né? Sim. Tendo a relação com o pai da criança. Então isso é muito importante a gente falar. Eu venho de uma outra situação, né? Porque eu fui parar na antropologia, eu era professora de português e fui parar na antropologia por meio de uma violência que passei, né, a partir do meu corpo, porque eu engravidei em 2016, passei por uma gestação e sofri violência obstétrica, o que veio fazer com que eu perdesse meu filho um tempo depois do meu parto. Hoje, ocupando esse lugar e ocupando inclusive esse lugar de fala aqui com vocês, eu observo muito
esse olhar da maternidade, né? Porque, querendo ou não, foi uma coisa que eu vivi, mas que também me foi tirada. E através da violência. Então, eu vejo quão complexo é o nível de violência e de debate que a gente tem que falar, que estão no nosso universo, né? Do nosso corpo, da nossa educação com os nossos filhos, da nossa relação com as crianças e da possibilidade da gente criar, a partir da educação, um caminho libertador, né? Um caminho crítico, um caminho que a gente consiga tomar consciência, porque eu acho que a partir do momento que a gente acessou a educação, a gente pôde sair do âmbito doméstico, falando nós, mulheres na história, e olhar para outras possibilidades de vida, outras possibilidades de relacionamentos, outras possibilidades de futuro e de construção. E eu acho muito importante essa sua fala, porque quando a gente pensa em maternidade, nem sempre a gente, Fernanda e Letícia sobretudo, a gente nem sempre pensa lá na ponta, né? Porque assim, uma maternidade exercida de maneira plena, ela vai impactar em adultos, adolescentes, adultos, homens e mulheres mais conscientes do seu papel na sociedade, dentro da educação. Eles vão ser uma força de trabalho futuramente, né? Vão ocupar os postos de poder, os postos políticos. Então, é uma engrenagem que ela precisa estar muito bem estruturada, e a gente vê que a maternidade é uma coisa tratada como algo individual, né? Talvez essa seja uma dos principais desafios do universo feminino, né? Porque a gente vê, né, Fernanda? A começar pelo tempo de licença maternidade. Exatamente. Né? Uma coisa básica. Pode se estender para 6 meses, se a empresa optar por ser uma empresa, né, se a empresa for uma empresa cidadã, ela estende por mais 2 meses, mas a licença paternidade continua em 15 dias. Então, assim, de quem é a responsabilidade, se entende, né, que a responsabilidade então é da mãe, porque ela fica 4 meses em casa e o marido fica 15 dias. Nem é 15 dias, eu acho. Eu acho que é uma semana. É uma semana. O entendimento continua sendo reducionista, completamente. E a empresa cidadã, ela não pode aumentar. Isso eu vou dividir 2 meses, então eu vou dar 1 mês para o marido, para o pai, e vou dar 1 mês para essa... Um mês a mais para essa mãe. Ou eu vou dar os 2 meses para o pai. Não se pensa nisso. E aí isso acaba trazendo o que? A empresa, eu não vou contratar a mulher, porque a mulher fica 4 meses de licença, mas 2 meses já são 6 meses que ela perdeu de trabalho. E daí depois ainda tem, vai ficar doente essa criança, Sim, essa mãe vai aí essa mãe vai aguentar. sair, a ponto de eu ouvir de muitos líderes de empresa, claro, homens, dizendo que iam colocar anticoncepcional na água. Porque as mulheres estavam engravidando muito. Estão engravidando muito, vamos colocar anticoncepcional. Brincadeira, brincadeira. Eu já trabalhei numa empresa que separava os currículos de mulheres e os de homens de um lado, e olhava os de homens, se não achava o perfil do profissional que buscava, aí em último caso ia para o... E aí, só pegando uma fala aqui, quando fala de números, eu tenho um amigo que ele diz que os números não mentem, mas eles também não sentem. Sim, você não vê a então, realidade, eles são ali né? duros. Não humaniza. Então, assim, mulheres estudam mais do que homens. Mas será que é porque... outro dia ainda ali uma pessoa perguntou, quantos cursos serão suficientes? Será para nós mulheres nos sentirmos preparadas e suficientes para ocupar cargos que são ocupados por homens que não têm, né, nem às vezes 2/3 da qualificação ou do tempo de estudo que uma mulher tem? A gente estava conversando aqui, né? A nossa cobrança é muito maior. Para nos libertar da culpa? Isso, para que a gente, né? Para que a gente se sinta boa o suficiente para estar ali. Ou para não ser questionada. Ou para não ser questionada. Ou para ter a nossa fala ouvida. E olha o estresse, olha a sobrecarga. Porque a gente está sempre se questionando. Eu sou boa? Eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E a gente fica nisso o tempo inteiro e não se faz assim, não se pensa mulher nesse sentido pleno. A sociedade não para pensar na questão da maternidade, por exemplo, da licença maternidade. Se romantiza muito pais solos. Ai, que bonito, ai, que lindo. Se romantiza. E uma mãe solo
faz isso cotidianamente. Mas não é bonito, né? Não, é uma obrigação E é muito interessante olhar isso, porque sempre que estou ali nas aulas, né, eu fico... vem esse questionamento, né? Quais são os corpos que essas são imagens que viralizam na internet, né? Na linguagem internetesa, o viralizar. Quais são os corpos que viralizam? Em que circunstâncias? E aí, falando da maternidade, mesmo nos espaços que a gente entende como mais privilegiados, como a universidade, a maternidade não cabe no Lattes, né? Então, a cobrança é a mesma, mas a maternidade está ali como um trabalho, entre aspas, invisível, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Sim, e olha como as coisas se atravessam nas nossas histórias, né? Nós estamos aqui em 3 conversando com as 2 jornalistas. 2 histórias que vocês contaram, uma cada, eu também passei. Eu passei por violência obstétrica no parto da minha filha, né? E eu também fui demitida após o parto. Então, são coisas que são muito mais comuns do que a gente imagina, né? São coisas que atravessam as mulheres o tempo inteiro. E sim, eu acho importante a gente reforçar a questão desses recortes menos privilegiados, né? Com certeza. São as mulheres pretas, sim. São as mulheres trans. São as mulheres periféricas de modo geral, né? Que têm menos acesso às coisas. E aí, puxando para o meu ativismo, as mulheres gordas também, que têm... As mulheres que vivem com HIV também, mas aí é um outro porém. Mas vamos colocar nas mulheres gordas e as mulheres que têm menos acesso, vamos colocar assim, aos direitos, menos ainda do que as mulheres no geral têm, né? Então a gente precisa ter um olhar ainda mais delicado e mais ativo, mais assertivo para as políticas públicas para essas mulheres. E a quantas andam essas políticas públicas? Você poderia fazer um recorte dos avanços que a gente teve recentemente para essas mulheres especificamente, Bom, Letícia? sobre as mulheres pretas, eu não é meu lugar de fala, o que eu sei, eu tenho certeza que a Fernanda vai saber falar melhor do que eu. Então, vou deixar para ela essa parte. Agora, especificamente para mulheres gordas, a gente tem em avaliação uma lei para transformar o dia de combate à obesidade aqui em Florianópolis para o dia de combate à gordofobia. Então, é uma mudança de olhar, é um projeto da vereadora Carla Aires, do PT aqui de Florianópolis, que está em avaliação, já passou por algumas comissões, mas está encontrando, sim, muita resistência, justamente pelo olhar estigmatizante sobre pessoas de corpos diversos, né? Pessoas gordas são pessoas com corpos marginalizados, corpos que sempre se quer combater, né? Acho que vou tirar até essas aspas que eu fiz. Corpos que precisam ser combatidos. Então, esse projeto, se ele for aprovado, ele vai de encontro a outras legislações de outros municípios brasileiros, ele vai ser um avanço para a gente. Por quê? Nossa, vocês estão romantizando a obesidade. É o que mais a gente ouve. No meu canal do YouTube é o que mais vem nos comentários. Não, a gente simplesmente não quer ser patologizada por ser gorda. É muito diferente. Então, a gente não está romantizando a obesidade. A gente quer acesso. A gente quer acesso à cidade, a gente quer respeito e a gente quer que as pessoas entendam que ser gordo não está vinculado a ser doente. É um corpo diverso daquilo que é padronizado e sim pela mídia, que é mantido pelo biopoder. E aí, a gente ficaria aqui numa linguagem acadêmica, não é o caso. Então, assim, o importante, essa lei a gente espera com ansiedade que ela seja aprovada, porque hoje a lei que a gente tem de combate à obesidade, ela cria ações desde a infância, desde 3 anos, para que as crianças entendam que elas precisam emagrecer a qualquer custo. Inclusive com a adoção de livros didáticos que vão com essa linguagem para crianças muito pequenas. Então você já cria o estigma. E é ali que depois vão se desenvolver, principalmente na adolescência, transtornos de alimentação, como bulimia, anorexia, vigorexia e por aí vai. Tantos que a gente vê por aí e que estão causando aí sim, uma verdadeira epidemia com os nossos jovens.
Aí entra também a questão do desvio de imagem das redes sociais. Então, Exato. tudo contribui. A educação precisa ser cada vez mais forte para que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens tenham espírito crítico. Isso eu vou repetir várias vezes, porque é muito importante. Sim. Por isso é tão importante investir na educação, né? Sim. De toda a família, porque leva isso para dentro das casas, né? E o uso excessivo aí de rede social e de tela faz com que realmente as crianças e os adolescentes cada vez menos se interessem por discutir, por debater, por ouvir pontos de vista diferentes, né? A gente vive isso atualmente. O algoritmo aí de streaming, de rede social, ele acaba te levando para... se você assistiu tal coisa, talvez você se interesse por isso. E as telas são muito sedutoras. Se você ouviu essa principalmente, música, né? você vai gostar desse estilo musical. E sempre para aquilo, para que a gente não saia daquela caixinha, para que a gente não questione. Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que é desse jeito? E a gente vai... isso sempre foi assim. É o que a gente chama dentro de RH da síndrome de Gabriela, sabe? Foi ser sempre assim, foi sempre assim. Gabriela, sabe a música da Gabriela? É assim. A gente fala isso no RH, porque o próprio, né, eu trazendo um pouco para mim, que sou da área de gestão de pessoas, sou psicóloga, mas atuo com RH há bastante tempo, pouco se questiona. E aí a gente hoje se fala muito de ESG, né? Do pilar ambiental, do pilar social, do pilar da governança. Empresas aí que figuram na Bolsa de Valores aí precisam ter esse cuidado. E o S do social engloba tudo isso. Sim. Engloba questões sociais como gordofobia, como homofobia, como misoginia, como transfobia, como que a gente coloca e a gente coloca uma pessoa com deficiência para trabalhar dentro da nossa empresa, porque a gente também tem essa questão, raça e etnia. Agora a gente está falando tanto de etarismo. Sim. A população brasileira está Tá envelhecendo, e aí? E a gente vê um movimento de mais pessoas de mais idade querendo seguir na vida. Né? Empresas fazem ações trabalho. afirmativas, por exemplo, de trainees com mais de 50 anos, a gente já viu. A gente já viu políticas, a gente já viu ação afirmativa de trainees só para pessoas pretas. Né? As empresas têm essa responsabilidade, mais do que política pública do governo, que a gente cobra tanto, a gente fala tanto, mas as empresas têm um Também tem papel, um papel nessa responsabilidade social. Entender que mudança que eles querem promover na sociedade, porque a gente sabe que a gente vive num estado capitalista e a gente sabe que as empresas elas influenciam o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Existem pessoas críticas aumentando cada vez mais, que boicotam marcas. A gente sabe, tal marca tem trabalho análogo à escravidão, não compro. Tal marca não tem mulheres no seu quadro de liderança, não compro. Tal empresa só tem homem no cargo de CEO, não tem mulher, ou só a base da pirâmide é composta por diversidade. Não existe diversidade no quadro societário, nem no board da empresa. Boicotam. Mas é importante que o movimento seja o contrário. Que as empresas comecem a entender qual é o movimento que elas querem para a sociedade. Começar a pensar. Ação afirmativa, fugir da caixinha que a gente tem, que eu brinco, que é a caixinha da micareta. Todo mês chama micareta, gente. Eu amo as referências musicais da Fernanda. Não é? Conta essa da micareta Todo pra mês gente. chama micareta. Março é a micareta do mês da mulher. Janeiro da visibilidade trans. Certo? Outubro, né? Outubro rosa. Novembro é o mês da igualdade racial. Todo mês tem uma micareta. Ó, esse mês a gente vai falar lindo do Dia da Mulher, de política pública para mulher. E o mês que vem? Sim. Não se lembra Como mais. essas ações perduram, né? Né? Porque é preciso fomentar essa mudança de pensamento. E as empresas têm essa Vou responsabilidade. até trazer um relato aqui. Eu entrevistei o dono de uma empresa recentemente, onde eles assumiram a gestão da empresa, na verdade, recentemente. A empresa já existe há bastante tempo. E eles perceberam que o quadro era praticamente quase todo masculino. Existiam 3 mulheres na empresa. E é um município muito pequeno.
Então, o que eles fizeram? Eles começaram a chamar as meninas das escolas, do ensino médio, e trazê-las para dentro para conhecer esse trabalho, mostrar que esse trabalho que talvez surgiu lá há muitos anos na cidade, de que era só para o pai, né? Que elas podem também ocupar aqueles cargos. E eles vão trabalhar a partir de agora uma forma de profissionalizar essas meninas, né? Se elas gostarem da profissão e da área, para que eles tenham mais mulheres lá dentro. Então, isso mostra a importância da empresa ter um olhar sobre a sociedade onde ela está, né? Sobre essas pessoas que trabalham com eles, quem são essas pessoas, esses colaboradores, e ver, poxa, por que a gente não tem mais mulheres? E realmente são... E vocês acham que existe ainda isso? O cargo de mulher, a profissão do homem, a profissão da mulher ainda... Infelizmente, a gente tem muito... De certa forma, sim. Acho que existem alguns cargos que ainda são vistos dessa maneira. Pô, vou dar um exemplo simples. Motorista de ônibus. A gente vê pouquíssimas mulheres, né? A gente vê. Sim. Já cobrador. Cobradora já tem mais. Se bem que a figura do cobrador também Não sumiu muito, existe, mas né, era mais mulheres que a gente via. Então, existem piloto de avião. Eu acho que eu voei na minha vida com 2 mulheres pilotando avião. E é sempre uma novidade, né? Você vê... Sim, As pessoas é ficam surpreendente, né? Uma de jornal, manchete de... Não é mais jornal, que hoje em dia não tem mais jornal. Site. Portal. Portal. Mas eu acho que ainda tem esses lugares, assim como quando se pensa, por exemplo, numa costureira, numa cozinheira, já estou falando até no gênero feminino. Já se pensa automaticamente em mulher. Cozinheira, mas não chefe de cozinha. Não, chefe daí não, chefe é homem. Os cozinheiros profissionais, a Sim. sua grande maioria, homens. As mulheres em cozinha, inclusive, elas falam muito que elas enfrentam muita discriminação nas cozinhas, porque as cozinhas são lideradas por homem. Olha só, né? Então, até porque assim, a gente foi mulheres, donas de casa, cozinheiras, mas assim, cozinheira de casa é uma coisa. Para liderar um restaurante, que é um ambiente corporativo, um negócio, aí é homem. Então, é aí que a gente vai vendo, assim, as sutilezas do nosso dia a dia, o quanto a nós ainda é relegado, né, algumas posições. Diarista. Diarista. Empregada Quando você fala em doméstica. médico, que é médico, e a enfermeira, né? Não é enfermeira. Essa vírgula, essa vinculação. A gente sabe que existem muitas médicas, muitos enfermeiros, mas esse imaginário, eu falo que é um imaginário porque é um estereótipo coletivo, É um estereótipo, né? É um estereótipo coletivo. Isso tem a ver também com uma indústria que fatura muito, que é a indústria da pornografia. Né? Sempre muito voltada para as mulheres. Por quê? Porque o consumo, majoritariamente, é masculino. Então, se cria todo... E aqui, sem nenhum pudor, sem nenhum julgamento de valor. Porque é uma profissão. Mas por que as mulheres são exploradas e o público, né? Sabendo Quem consome, quem que é o Exatamente. objeto de consumo. Por quê? Porque a mulher, ela acaba sendo manipulada e ela é vista como um corpo público, um corpo que é passível sempre de uma instrução, de um domínio, né? de uma manipulação, né? E isso é legitimado, isso é naturalizado. A gente ainda tem as lendas urbanas, que aí voltamos ao mercado de trabalho. Porque, por que não tem motorista de ônibus mulher? Porque mulher não sabe dirigir. Então, essas lendas urbanas, elas ainda permanecem. E elas reforçam todos os ciclos, inclusive do mercado de trabalho. Agora, a gente fez todo esse panorama, né? E eu queria perguntar para vocês em relação ao lado positivo da coisa, né? Porque a gente tem visto que ainda há uma problemática enorme no que diz respeito a direito, acesso, etc. para a mulher, mas vemos muitos movimentos aqui e acolá de avanço, né? A gente vê, de vez em quando rolam uns vídeos na internet de professores que ficam com um bebê enquanto a aluna está assistindo a aula, né? Vocês duas trouxeram os relatos de demissão pós-licença. Eu já tenho um relato oposto. Eu fui admitida aqui no Grupo ND quando meu filho tinha 6 meses. Né? Eu fui admitida por um homem. Né? Então, a gente vê que as coisas... A gente vê pontuações de melhora. E eu queria que vocês me trouxessem justamente assim, o quanto
A que passos isso está acontecendo, né? E se isso ainda está muito restrito a certas bolhas também. E quais bolhas são essas? Olha, eu posso começar pela própria data, né? Antes a gente ficava muito restrito. Eu vou te dar uma rosa. Feliz dia. E ficava naquele vazio. Agora a gente já tem muitos homens, inclusive, compartilhando a ideia de que é uma data de luta, uma data política, uma data de conscientização, que é uma data simbólica, não é um dia para ficar de presentinhos. Não que a gente não queira, a gente gosta, por quê? Porque a vida da gente é uma luta. Sim. Então é um dia que a gente pode se dar o direito de ser mimada, de ser carinhada. É bom, é ótimo, mas não fique restrito a isso. Não é o princípio da coisa. O princípio é o dia de luta, é o dia simbólico que a gente tem para conseguir explorar melhor esses temas e conscientizar a sociedade. Então a própria data já passou por uma mudança de conscientização coletiva. Ainda tá, né? Ainda tem muito a avançar, mas no geral eu acho que a visão, principalmente de uns 10 anos para cá, ela já deu uma boa melhorada nesse sentido, né? Então, começando por esse ponto da data, abrindo aqui para as colegas colocarem o que elas acham que também progrediu. Eu vejo progrediu muito. Eu acho que as redes sociais dão muita visibilidade, tanto positiva quanto negativa para algumas situações, mas eu acho que as pessoas, a rede social faz com que elas se sintam mais confortáveis para falar, para criticar, porque elas vão lá, elas vão comentar, elas vão, eu discordo, porque isso, porque aquilo. Então, as pessoas estão também se dando mais o direito de problematizar, criticar. E também eu vejo que as pessoas estão se colocando muito num lugar de aprendiz. Sim. Muitas trocas, né? As trocas acontecem com muita frequência. Acontecem com muita, assim, ao mesmo tempo que é muito exaustivo. Outro dia eu ainda estava conversando com uma amiga, eu disse, às vezes eu fico cansada, porque é muita coisa. É muita informação que a gente vê o tempo inteiro. E ainda brinco lá em casa, eu digo, gente, quem falou que o conhecimento... a ignorância é uma bênção. É verdade. A ignorância é uma bênção, porque eu não queria ter essa consciência crítica que eu tenho. Já me achei um pouco, mas é verdade. Claro que modéstia vai passar um pouquinho longe aqui. Mas como é difícil a gente que tem consciência. Consciência de classe, consciência crítica, consciência racial, é muito complicado, porque a gente vê e a gente vai ficando indignada, a gente tem que aprender a fazer esse distanciamento, mas eu vejo que as pessoas estão se colocando nesse lugar mais crítico e também num lugar de aprendiz, que eu acho que isso é muito importante. Né? A gente não nasce sabendo tudo e a gente precisa se colocar nesse lugar. Sim. Né? E isso as empresas também estão se colocando, porque o que eu vendia 10 anos atrás, o público que eu tinha, consumidor que eu tinha 10 anos atrás, eu não tenho mais hoje. Né? Antes eu era a única empresa daquela cidade a produzir ou a vender tal produto ou tal serviço. Hoje não. Hoje tem centenas, hoje tem internet que veio aí, que faz todo mundo comprar um produto do outro lado do mundo. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar me modernizar. E assim, vai ter que chegar uma hora que a empresa vai ter que ter esse olhar. O ser humano vai ter que ter esse olhar. Porque está aí. Não adianta, não tem mais como retroceder. Nós estamos convivendo com pessoas trans, nós estamos convivendo com pessoas do público LGBT, nós temos pessoas... E aí eu faço um trabalho de inclusão de pessoas com deficiência, e eu estava conversando outro dia com a coordenadora pedagógica da ASIC, que é a Associação Catarinense de Integração ao Cego, e ela disse que mudou muito o perfil dos jovens que procuram a ASIC para usar os serviços da ASIC. Eles não estão mais naquele papel que antigamente tinha, de um papel de submissão, de aceitar tudo que vinha. Hoje eles estão mais questionadores. E a sociedade vai ter que lidar com isso. E a sociedade é a empresa. A sociedade somos nós enquanto família. A sociedade são as mídias que vão ter que lidar. E como que a gente vai lidar com isso? Sim. Então, isso é um avanço. Eu lembrei de um ponto também, desculpa te interromper, Bruna, mas senão eu vou acabar me esquecendo. Vai. O quesito dos comerciais. Eu trabalho numa agência de comunicação, né? Como o viés de exploração da imagem mudou.
bastante. Vamos pegar as propagandas de cerveja. Praticamente era só objetificação em cima do corpo da mulher, Sim. né? Hoje já se tem um entendimento, você pode ver que todas as grandes marcas já mudaram os seus escopos. Quando elas Sim. têm mulheres como, né, suas modelos, já não tem mais aquele foco direto, né, nos seios e na bunda, ou abaixadas, não tem mais Que aquela horror, coisa... né? O que era É aquilo? horrível. Ontem a gente foi falar no E instituto recente, né? pra- Era pra ontem. pessoa- A gente hoje olha e fala, a gente meu pegou Deus, que alguns absurdo, era comerciais, a ontem. gente, assim, os próprios adolescentes que estavam na plateia ficaram horrorizados. Gente, isso aqui tem menos de 10 anos. Marcas que eles consomem, sabe? São marcas que eles consomem, ou veem os pais consumindo, ou veem amigos. E como mudou. Ali você vê que é gritante, muito, muito alta mesmo, a evolução que a gente teve do olhar da publicidade para deixar de objetificar a mulher. Então, isso eu considero um baita avanço. É verdade. Na linha. E uma baita sacada no sentido de consumo, né? A partir do momento que você não explora a imagem da mulher dessa maneira, essas mulheres que não eram consumidoras passaram a consumir, né? Então, assim, todo mundo Você ampliou a ganha. voz, né? Exatamente. Se eu não me vejo, todo eu não mundo compro. ganha. Exatamente, Os eu bancos também. de imagem, os bancos de Eu sou imagem radicalzinha. que eram usados antes, hoje eu não me vejo era todo mundo representada, padrãozinho e é. a gente é diverso. Então, se eu não me enxergo, eu não compro, gente. Sim. Simples assim. Desculpa. Mas... Eu acho que eu destacaria disso. Eu vou fazer um desabafo aqui, porque eu acho. Não, é sério, porque a gente vai conversando e parece que a nossa vida tem que ser a luta toda hora. Nossa, é educação, é saúde. Gente, eu tô cansada de lutar, né? Às vezes eu só não quero ser quero. chamada de guerreira. Exato, eu não quero ser chamada de guerreira. Guerreira, heroína. Hoje eu ainda. Por favor, não. Me dá presente sim, me mima sim, quero sim brilhar, né? Não é só luta, não, é a gente também ocupar, tá aqui, a razão de ser da gente estar aqui, da Mais Diversa existir, do podcast ter rolado também, da gente conseguir ocupar os espaços, da gente conseguir brilhar e mais do que isso, da gente lembrar que a nossa vida não é só luta, é prazer. Eu acho que o prazer é revolucionário, prazer em todas as suas dimensões. Concordo. A gente se Ser permitir feliz é ser revolucionário. feliz, a gente se permitir sentir prazer e mais do que isso, sentir prazer sem culpa, porque eu acho que a gente foi se condicionando e sendo condicionada a se sentir culpada a vida inteira e chega, né? A gente, enfim, recentemente eu sou uma jovem branca que teve acesso à educação, mas eu vim de uma família muito humilde do interior do Rio Grande do Sul. Passei os meus desafios, morei na casa do estudante, eu não tinha moradia, enfim, usei dos benefícios do governo que me deram acesso à educação e se permitir ocupar os espaços, se permitir fazer algo que não seja só trabalhar, se permitir fazer algo que não seja só lutar, eu acho que é revolucionário, né? Quando a Lu falou comigo, eu tinha realizado recentemente um sonho que era viajar. Eu queria dar uma viajada e para mim isso foi político também, porque o meu corpo ocupar esse espaço que não era para mim até pouco tempo. Então, me colocar no mundo, colocar minha voz no mundo, ocupar os espaços, eu acho que a gente tem que, sabe, isso assim, a gente vê as propagandas mudando, as pessoas criando mais consciência. Na minha família, eu acho que é importante a gente falar das nossas bolhas, assim. Eu vejo que as coisas avançaram. Eu vim de uma cidade que tem, assim, juntando bem o povo, dá uns 5 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Nem as cidades do lado ouviram falar de Jabuticaba, que é a cidade que eu vim que eu vim antes para Santa Maria, fazer faculdade no Rio Grande do Sul, enfim. E eu vejo as coisas mudando lá. Quando eu vou para casa, ainda tem muitos atrasos, coisas das cidades do campo, mas quando eu vejo as coisas mudando lá, na minha família, na minha bolha, a minha irmã querendo estudar, depois de criar os filhos, buscando se profissionalizar, querendo acessar a faculdade, coisas que elas não tiveram acesso, e eu fui a caçula, então eu tive
eu acho que a gente vê alguns dos avanços aí. E a questão do prazer, né, que é muito importante, não só prazeres, assim, de negação, né, porque a gente tinha olhava isso como um espaço que não era pra gente. E muitas coisas que eu realizei, eu acreditava piamente que não era pra mim, né? Mas o prazer, digo prazer sexual mesmo, isso era um tabu. Há pouquíssimo tempo atrás. As mulheres não podiam nem falar sobre isso. Agora as mulheres estão ocupando espaços nesse sentido e as mulheres estão conquistando locais onde não se imaginava. Existem produtoras hoje em dia, por exemplo, de pornografia exclusiva para mulheres. E isso pode parecer algo esdrúxulo pelas questões dos moralismos, mas o prazer faz parte do ser humano. O prazer é também a construção do ser humano. E quando isso era negado à mulher, que a mulher era meramente uma reprodutora, né, ela não tinha esse direito, a gente, de certa forma, tinha a negação da vida plena. E hoje em dia a gente já pode falar sobre isso, a gente pode discutir o assunto, a gente tem conversas mais abertas até com pessoas mais velhas. Porque elas começaram a entender que esse espaço de diálogo, ele está aberto. Ele está aberto. Nós fomos respeitadas na nossa individualidade. Cada uma aqui tem um desejo, cada uma aqui quer algo que é diferente, né? Vou voltar à maternidade, mas tem mulher que não quer ser mãe. Ponto. Não quer, ela não quer um direito dela, ela não quer. E isso ainda é muito tabu, né? E isso ainda é muito tabu. Ela casou, já se pergunta, quando que vem o primeiro filho? Quando que vem o herdeiro? Quando que vem... Não, a gente não vai ter... Como assim? Então, a mulher só é completa, né? quando Só é completa quando é mãe, né? Se não é mãe, não é. Então, e esse respeito está vindo aos poucos. Eu ia comentar que eu vi agora no Carnaval uma jornalista nacionalmente conhecida, mas que ela largou um pouquinho a profissão por opção própria para ficar com os filhos. Ela está com um menino pequenininho e agora um bebezinho. E ela foi para o Carnaval. E aí depois ela expôs que ela foi muito questionada. Como assim? Você não está com um bebê? Você não tem um filho pequeno? O que você está fazendo no Carnaval? Ela expôs isso. No dia seguinte ela foi no Carnaval de novo. E aí as outras perguntaram, mas seu marido te deixou ir? Você foi sozinha, sem o seu marido? E aí, nossa, os relatos que ela compartilhou eram chocantes, assim, né? Alguém questionou o pai? Exato. Ela falou, gente, não, ninguém por que eu não posso estar aqui sem o meu marido? E por que eu não posso estar aqui curtindo como mulher e aproveitando e tendo esses prazeres? Eu gosto de carnaval, é uma coisa que eu gosto de me fantasiar, eu gosto de curtir com as minhas amigas, estou aqui com as minhas amigas. E ela teve que se explicar, né? Porque ela estava lá e não estava em casa cuidando dos filhos e quem ficou com esses filhos. Então a gente ainda é muito julgada pelas nossas ações, principalmente se a gente se expõe mais na internet, né? E ainda somos julgadas pelas próprias mulheres. Então exatamente. Ela comentou sobre isso, Letícia. Ela comentou sobre isso. As próprias mulheres julgam as outras mulheres. Eu acredito que se a gente parasse de competir umas com as outras, a competição entre as mulheres, ela faz com que a gente perca muito poder. Mas nós fomos ensinadas a competir. Mas isso é um projeto, então, tudo é uma desconstrução. A gente tem que ressignificar. E essa desconstrução está acontecendo, né? As pessoas falam muito empatia, sororidade, as mulheres se unindo. Colaborar uma com a outra. E aí, quando a gente percebe que esse colaborar, ele ganha uma força e um empoderamento, que ninguém para a gente quando uma colabora com a outra, a gente se torna super heroína mesmo. Quando a gente para de olhar para aquilo ali como, nossa, como assim? Ela tá no carnaval curtindo para olhar para... Que legal. Eu também posso ir. Aí ano que vem eu vou, menina, eu vou me arrumar e vou deixar os filhos ali com a minha rede de apoio e vou. Né? A gente começar a realmente se acolher. Ou a né? Nas realidade nossas no escolhas. trabalho também. Eu não gosto de trabalhar com mulheres porque mulheres são fofoqueiras, porque mulheres... Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Esse estigma, né? Com essa São barulhentas, né? São barulhentas, falam muito, são dispersas, etc, etc. Hoje eu sei que as mulheres são muito minhas parceiras, né? Então, indo para esse lado da colaboração, a
gente faz acontecer, faz chover para cima. E já tem vários movimentos, né? De mulheres apoiando outras mulheres. Então, vários coletivos, várias redes de apoio de mulher que só compra de mulher, que faz todo esse movimento. Então, eu acho que é por aí. Sim. Né? Acho que é julgar menos, apontar menos o dedo e colaborar mais. Entender que se ela pode, eu também posso, né? Se ela conseguiu, eu vou lá. Me explica, como que tu faz isso? Como que tu aprendeu isso? Onde que tu buscou esse conhecimento? Vou encostar numa colega de trabalho, vou compartilhar, vou encostar aqui em ti pra gente aprender, né? E ir crescendo. Porque realmente é sororidade. Bonito, né? Porque uma, se fala muito, né? Uma cresce e puxa a outra. E tem vários movimentos. E a gente sabe que se a gente se apoiar, a gente vai muito mais longe. Talvez sozinho a gente vá mais rápido, né? Que tem essa frase, sozinho a gente vai mais rápido, com um grupo a gente vai mais longe, é isso. E de se encorajar, né? Da gente também conseguir se encorajar nesse momento, assim, de se apoiar, a gente estava aqui, falando pro pessoal de casa, a gente estava aqui nervosa, aí porque a minha postura, aí porque o jeito de falar, e da gente poder dizer assim, tá linda, tu fala muito bem, da gente se encorajar e se dar força para a gente continuar, né? Ontem, esses dias eu estava na academia, na universidade, né? E aí eu pedi ajuda para algumas mulheres do meu círculo para eu tentar um projeto de doutorado de sanduíche, né? Que era o meu sonho. E elas, porque tem pouca informação sobre isso, e elas me ajudaram, elas compartilharam tudo que elas tinham. Olha, vai, força. Eu tinha medo de mandar o e-mail errado, de errar a digitação. E hoje, vou contar aqui, inclusive que a minha família está assistindo ainda não sabe, eu recebi a notícia que eu fui aprovada. Que maravilha! Então, eu estou muito emocionada porque isso foi um movimento de muitas mulheres que me ajudaram ali, que me encorajaram a estar tentando, né, ocupar esse lugar. Então, a gente está até caminhando para a reta final, né? Por incrível que pareça, a gente falou bastante, rápido, né? passou rápido. Acho que seria legal agora elas falarem, cada uma dentro dos seus temas, onde nós estamos e para onde a gente vai, né? Que é o tema da nossa live. Bruna, em relação a direitos, o que você vislumbra de horizonte aí positivamente para a gente? Eu vislumbro de horizonte que a gente ocupe cada vez mais os nossos espaços, que a gente se una às nossas mulheres, as nossas irmãs, as nossas companheiras, para falar sobre as nossas angústias, porque isso pode se tornar um direito conquistado. Tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente nunca sente só, e tem o poder da narrativa, o poder da gente se escutar na outra, o poder da gente se identificar na outra. Eu acho que isso vai ser cada vez mais incorporado nos direitos, nos movimentos, e estou torcendo que a gente caminhe pela nossa completa autonomia, pela completa autonomia de decisão sobre os nossos corpos, de decisão sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada, da gente poder chegar lá com muito prazer, né? Da gente poder chegar lá desfrutando muito, sem ser chamada de guerreira. Por favor. Nem de heroína, por favor. Eu vejo que no mundo corporativo a gente já avançou muito, mas eu entendo que nós precisamos de mais aliados. Então, principalmente os homens que estão aí no board, que são C-level de empresa e que têm a caneta na mão, como a gente chama, que eles possam ser mais aliados das mulheres e dos grupos subrepresentados. Aí estou falando, né, de recorte de raça, de etnia, do público LGBT, de pessoas com 50 a mais, de pessoas com deficiência, que eles possam olhar para além do privilégio deles. E que possam criar políticas e ações afirmativas para que essas pessoas possam ter mais oportunidades. Porque eu acho que é uma questão de oportunidade. E não criar barreiras, porque o que se cria nas empresas são barreiras de entrada e não oportunidades para que todos esses públicos possam ingressar. Então, criar oportunidades e eliminar barreiras e acabar com os muros e literalmente construir pontes. Porque nós somos diversos, nós somos, né, milhões e milhões de brasileiros que temos cada um suas particularidades, as suas dificuldades. O que a gente precisa é de ponte e de aliado, e não de disputa, e não de quem pode mais, e que a gente possa realmente fazer com que todo mundo tenha oportunidade. Bom, eu vislumbro
uma educação pública, de qualidade, democrática e libertadora, acessível a todas as pessoas. Tenho muita fé que isso vai acontecer em breve, né? É um sonho meu e eu sei que não é um sonho só meu, é um sonho bem coletivo. Onde as mulheres possam se sentir tranquilas e também encorajadas a serem quem elas são. E que pessoas mais velhas, principalmente, possam se sentir, sim, dentro das suas profissões, das suas qualificações, ativas, né? Porque a gente não nasce com prazo de validade, né? As mulheres não nascem com prazo de validade, e que isso não seja só um discurso, que saia do discurso e vá para a prática. Então, eu vislumbro esse futuro e eu espero que ele seja bem próximo, até porque a gente está tendo algumas conquistas bem importantes para isso. Perfeito. Bruna, Fernanda, Letícia, muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês nessa noite, nesse dia, que é o dia que vocês poderiam estar lá, né? Aproveitando e curtindo, estão aqui batendo esse papo tão bacana com a gente. Muito obrigada. Lu, obrigada pela parceria. Karina, eu amei, obrigada. Adorei estar aqui com vocês também. Queria agradecer a presença valiosa e espero que esse debate tenha contribuído muito para que mulheres se inspirem cada vez mais, né? Se encorajem, né? Em termos de luta sobre o que elas querem, onde elas querem chegar, né? Os obstáculos, sim, que a gente tem que vencer, infelizmente, mas que, infelizmente, eles estão aí e a gente tem que ultrapassá-los. Então, eu acho que foi de grande valia esse nosso papo. Né? E acho que muitas mulheres hoje estão agora mais ligadinhas. Obrigada também a todas que nos acompanharam lá pelo portal ND+, também pelo YouTube da NDTV. E vale a gente lembrar que no nosso portal tem sempre muitos conteúdos lá no Diversa Mais. Se você ainda não acessou, entra no Diversa Mais. Tem sempre reportagens muito bacanas. Tem podcast toda semana? Todas as sextas-feiras, a partir das 7 da manhã, tem episódio novo e a gente fala sobre todos os assuntos. Desde comportamento, beleza, segurança, direitos, empoderamento. Então, assim, imperdível. É aí. Obrigada pela companhia. Até uma próxima. Obrigada a todas as mulheres que nos acompanharam também. E acesse lá o nosso portal, que está sempre lá trazendo conteúdos super interessantes para vocês. Para os homens também, claro. Para todos. Para todos. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Lu, obrigada. Karina. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.